dia. É um prazer aqui da Corretora Souza Barros estar apresentando mais um evento do programa Dica por Dentro. Hoje receberemos a Brasil Agro para uma apresentação sobre a empresa, os resultados recentes, aí algumas perspectivas. E é muito bom que a Brasil Agro tenha tido um grande desempenho, usando uma mudança grande. E a Ana vai fazer a apresentação, depois terá o espaço para as perguntas dos nossos ouvintes. E continuando aí no nosso programa de apresentar as empresas nessa safra de resultados trimestrais, passaremos a palavra para a Ana, que vai fazer a apresentação inicial e depois continuaremos aí com as dúvidas de todos os nossos ouvintes. Ana, por favor. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença por estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer estar falando com todos vocês. Bom, então só para recapitular e passar para as pessoas que ainda não conhecem a Brasil Agro, um breve histórico aqui da companhia, onde conta um pouco da nossa história, onde a Brasil Agro foi implementada para replicar o modelo de sucesso da Cresud, que é uma companhia que tem o mesmo modelo de negócios que a Brasil Agro, que basicamente se resume na aquisição, desenvolvimento e venda de propriedades agrícolas. A Brasil Agro iniciou na Bolsa de Valores em 2006 como um plano de negócios, foi a primeira empresa a fazer esse tipo de oferta na BMF Bovespa. A empresa existe a partir da listagem na BMF Bovespa, com o ticker Agro3. Depois disso, continuando na parte de governança corporativa, nós lançamos um programa de ADRs em 2010. O ano passado, final do ano passado, nós listamos os ADRs na Bolsa de Nova York, com o ticker LND, que é a abreviação da palavra terra em inglês, land. Desde o início da companhia, nós compramos mais de 177 mil hectares de terras. Atualmente, nós estamos com um portfólio de 160 mil hectares. Já vendemos algumas fazendas desde o início das nossas operações. A gente começou a operar nossas propriedades na safra 2007-2008. E desde lá, a gente já desenvolveu aí quase 90 mil hectares. Esta última safra, plantamos aí aproximadamente 80 mil hectares, o que representa um crescimento médio de 28% ao ano. É um crescimento bastante expressivo, principalmente considerando que a empresa aí tem menos de 10 anos de idade, uma criança, né? Então, como eu falei, desde o início das nossas operações, nós vendemos aí 24 mil hectares de terra. Depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe para vocês entenderem como que funciona os projetos e as vendas das propriedades. E a última avaliação que foi feita do nosso portfólio, internamente pelos nossos especialistas, avaliou o portfólio da companhia em mais de R$1 bilhão, que isso representa uma valorização de 23% se a gente comparar com a avaliação que foi feita no ano passado. E se a gente comparar com o valor de aquisição das propriedades mais do que foi investido, uma valorização superior a 100%. Aqui, também é um pouco do histórico, mas dividido por ano, só para a gente ilustrar um pouco como que a gente enxerga a companhia desde a sua fundação. Então, a gente teve uma primeira fase, que foi uma fase de aquisição de propriedades, montar o escritório, contratar as pessoas. Depois a gente teve uma segunda fase, onde foi feito todo o desenvolvimento dessas propriedades, a parametrização de processos, sistemas, como se a gente estivesse colocando toda a estrutura na companhia, além do desenvolvimento das propriedades que já tínhamos adquirido. E uma terceira fase, que se encerrou no exercício do ano passado, que foi uma fase onde a gente começou a ter fluxo de caixa positivo. O que isso significa? Que com a operação das nossas propriedades, a produção, o plantio, o cultivo das nossas terras, que é o vetor para o desenvolvimento, a gente já tinha um fluxo de caixa positivo.
E agora, com o encerramento do exercício de 2003, felizmente a gente passou aí para ter lucro acumulado, o que vai permitir uma distribuição de dividendos esse ano, depois eu entro nos detalhes mais para frente com vocês. Só uma observação para quem não está familiarizado com a companhia, o nosso ano contábil, ele reflete o ano agrícola. Então, a companhia acabou de encerrar o ano de 2013, agora em 30 de junho. Então, todos os números que eu vou mostrar para vocês aqui é de um fechamento de um ano da companhia. Agora, no próximo dia 7 de novembro, nós vamos divulgar os resultados do primeiro trimestre do ano 13/14. Bom, o próximo slide fala um pouco do modelo de negócios da companhia, quais são as fontes de geração de valor. A principal delas é a transformação da terra, que é o principal negócio da companhia, onde a gente vai lá, compra a fazenda, faz um investimento e agrega valor, traz uma geração de valor para mudança de cultura ou saindo de terra bruta para terra agrícola. E essa transformação por si só é onde a gente consegue capturar a maior valorização no preço da terra. A segunda fonte de geração de valor é o fluxo de caixa das operações. A produção das nossas propriedades, o trabalhar na terra, é o vetor do desenvolvimento. E como a gente tem um portfólio bastante grande, a gente tem um fluxo de caixa de operações bastante intenso. A gente tem muitas áreas em produção. Esse ano, o próximo que se iniciou agora, nós vamos ter aí mais de 80 mil hectares de hectares plantados, divididos entre as diferentes culturas. E além desses dois, que é uma coisa ativamente feita pela companhia, nós temos a apreciação real. A gente fala que é o baseline appreciation. É um termo que a gente usa bastante e o mercado está falando muito, que é a valorização da terra no Brasil. Então, se vocês observarem pesquisas que existem no mercado, a terra no Brasil vem valorizando ano a ano, em taxas bastante altas nos últimos anos. Por vários motivos, né? O Brasil, eu acho que é aí a fronteira agrícola mundial, é o país que tem uma grande extensão de terra, tem bastante coisa para ser desenvolvida, tem bastante área de pastagem que pode virar área agrícola, sem contar que a gente tem água também, e não adianta você ter extensões de terra sem ter água. Então, acho que isso nos coloca numa posição bastante importante em termos de expansão de área na agricultura em termos mundiais. E com o desenvolvimento dos países mais pobres, digamos assim, os desenvolvidos, o mundo está comendo mais. Então, esse crescimento ele vai continuar em altas taxas nos próximos anos, em termos de expansão agrícola, porque a gente precisa alimentar o mundo. E o Brasil está numa posição bastante favorável para a expansão de terras, em termos agrícolas. Nesse gráfico à esquerda, é só uma ilustração de quais os tipos de transformação que a gente pode fazer. Porque a gente pode sair de cerrado para pastagem, de área de pastagem para terras de floresta, grãos, para cana, de grãos para cana. Você consegue fazer você tem diversas oportunidades de fazer essa transformação e não simplesmente sair do cerrado para uma área agrícola. Esse slide aqui mostra a evolução do nosso portfólio, onde estamos divididos em 3 estágios: o desenvolvido, o desenvolvimento e o não desenvolvido. Então, se vocês olharem, a primeira barrinha tinha muita coisa não desenvolvida, que foi quando a gente começou as nossas operações. E ano a ano, até o ano de 2010, nós compramos bastante coisa. E agora, se vocês observarem, desde o exercício passado, nós estamos vendendo bastante coisa, que é um resultado natural da maturidade do nosso portfólio. Então, se vocês observarem, esse ano a gente tem aí aproximadamente 20% do nosso portfólio pronto para ser vendido, que não tinha lá no passado. Então, essa maturidade do portfólio que aconteceu agora fecha um primeiro ciclo da companhia, onde mostra que daqui para frente a gente tem uma composição, um mix de portfólio em termos de terra, que permite a gente continuar crescendo
Então, eu tenho aí 45% do total das minhas terras para serem trabalhadas, que não foi feito nada ainda. Eu tenho quase 40% que eu já fiz alguma coisa, mas ainda falta, é uma questão de tempo para maturação, para maturidade daquele solo. E eu também tenho aí quase 20% que eu já posso vender. Isso significa que daqui para frente, as vendas de fazendas vão ser recorrentes, e não como foi no início da companhia, que praticamente a gente não vendia nada e a gente só estava comprando. Então agora, com essa foto do portfólio, a gente consegue crescer em taxas bastante significativas só com o dinheiro das vendas das nossas propriedades. Então a gente consegue vender coisas e comprar coisas novas e continuar girando o portfólio. E é um momento bastante importante para a companhia, bastante felizes com isso, com as realizações que a gente conquistou no último ano. E estamos bastante confortáveis em dizer que daqui para frente, vendas de fazendas e novas aquisições vão passar a ser mais recorrentes. Aqui, só para ilustrar onde que estão localizadas as nossas propriedades, atualmente nós temos 160 mil hectares de terras, divididos em 6 estados, no Nordeste, no Centro-Oeste, e temos 4 projetos diferentes, que também é uma diversificação. Então, a gente tem uma grande diversificação geográfica e uma diversificação de produtos. Então, nós temos fazendas destinadas a grãos, a cana-de-açúcar, a plantio de floresta e também uma fazenda destinada à área de pastagem. Só para deixar claro, a Brasilagro não tem o gado, a gente transforma a área, faz o pasto, constrói a estrutura e a renda para proprietários de gado. Aqui, falando mais da foto do fechamento do nosso ano, só para vocês verem o nível de maturidade por propriedade. Então, se vocês olharem as fazendas mais antigas, que são a Cremac e Alto Taquari, Araucária, são as que estão mais desenvolvidas. Inclusive, a gente vendeu uma boa quantidade de terras da Cremac nesse último exercício. No gráfico à direita, mostra a evolução da transformação, que teve um ritmo bastante acelerado no início e agora a quantidade de hectares transformados vem diminuindo, porque o nosso portfólio já está chegando numa maturidade. Em termos de custo-benefício em ritmo de transformação, a gente transforma aproximadamente de 4 a 5 mil hectares por fazenda por ano. Então, como a gente vendeu algumas fazendas, algumas já estão atingindo praticamente 100% do desenvolvimento, o número de hectares desenvolvidos por ano tende a diminuir com este portfólio, a não ser que a gente faça novas aquisições aí para frente. Aqui é um slide importante, que é onde tem todas as nossas propriedades, quanto a gente já gastou para adquirir e transformar. Então, aí são 340 milhões de reais, esse valor está depreciado. Se a gente não for contar a depreciação, nós estamos falando aí de 430 milhões de reais gastos na aquisição e desenvolvimento das nossas propriedades desde o início, sem contar as fazendas que a gente já vendeu, que gastamos aí aproximadamente 70 milhões para adquirir, uns 20 milhões para desenvolver, e vendemos elas por mais de 170 milhões. Nosso portfólio hoje, o valor dele de mercado está aproximadamente 1 bilhão de reais. Então, se você observar o valor que a gente gastou para adquirir e desenvolver e o quanto elas valem hoje, nós estamos falando aí que a gente criou mais de 700 milhões de reais de valor do nosso portfólio, que mostra que a estratégia da companhia foi bastante acertada na aquisição das nossas propriedades, na localização e na destinação dos projetos. E agora, com a maturação do nosso portfólio, essa maturidade das áreas envolvidas, a gente vai poder começar a realizar esses ganhos, como a gente fez com as últimas 3 propriedades que foram vendidas nesse exercício. Então, só no ano 12 e 13, que se encerrou agora em 30 de junho, nós tivemos uma receita de venda de fazendas de mais de 120 milhões de reais.
e uma valorização aí muito superior a 100%. Eu vou dar um exemplo para vocês agora aqui no próximo slide. Essa fazenda, ela foi adquirida em abril de 2010, ela estava localizada no Maranhão, perto de Tasso Fragoso. Nós investimos aí 37 milhões para adquirir essa propriedade, aproximadamente 15 milhões foram investidos para transformar essa propriedade e ela foi vendida por 75 milhões de reais à vista. Que é importante ressaltar a forma de pagamento, porque quando você está no meio agrícola, além de você poder vender fazendas inteiras, pedaços de fazendas, pequenos pedaços de fazendas, você também tem diversas formas de pagamento, que é financiado, parcelado para o comprador. A gente compra fazendas de maneira parcelada e vende também de maneira parcelada, mas também existem os casos de grandes vendas, como essa, que foi uma venda de porteira fechada, como nossos agrônomos chamam lá no escritório, e o pagamento foi à vista. Isso trouxe uma taxa interna de retorno de 27%, um bastante alto e uma valorização de quase 150%. O outro exemplo é uma fazenda que está no Piauí, onde foi vendido só uma parcela dela. É uma fazenda aí de 32 mil hectares, nós vendemos aproximadamente 5 mil hectares, dos quais a gente teve um retorno surpreendente de mais de 300% e uma taxa interna de retorno de 24%. Esse é um projeto que a gente gosta bastante, foi uma das primeiras fazendas a serem adquiridas. Ela não tinha nada quando a gente comprou. Se vocês olharem as fotos do lado esquerdo, vocês vão ver que tinha uma sede bastante pobre, casa de barro, teto de palhoça, e hoje a gente tem um silo nessa propriedade com mais de 72, capacidade para armazenar mais de 72 mil toneladas de grãos, uma estrutura de sede com balança, armazéns, galpões, refeitórios, bastante estruturada, e tem aí quase 22 mil hectares de área de cultivo nessa propriedade. A gente se orgulha muito desse projeto, porque ele basicamente mostra todos os passos do modelo de negócio da companhia. Aquisição, muito investimento, desenvolvimento e venda com taxas altíssimas de retorno. Entrando mais no detalhe da safra 12/13, aqui um pouco da produtividade que a gente teve no ano. Eu coloquei esse slide por dois motivos. Acho que é importante ressaltar que a companhia, por ter esse processo de desenvolvimento, nós temos terras com diferentes níveis de produtividade. Então você não pode comparar uma terra madura com mais de 10, 15 anos de produção com uma terra de primeiro ano de cultivo. Então a gente tem uma diferença de produtividade pela maturidade do solo, que está na tabela do lado direito. E além disso, esse ano a gente enfrentou uma estiagem bastante severa na Bahia e no Piauí, o que resultou numa redução de 40% da nossa produtividade estimada, que foi bastante impactante para os resultados da companhia, que foram, na verdade, como a gente teve uma receita muito grande de venda de fazendas, o resultado foi muito satisfatório, mas ele poderia ter sido muito mais alto se não tivesse essa seca. Próximo slide, entrando em detalhe dos outros projetos, que é a cana-de-açúcar e a área de pastagem. Então, aí, esse ano a gente entregou mais de 1 milhão de toneladas para a ETH, que a gente tem um contrato de fornecimento de cana-de-açúcar exclusivo com eles. Isso se traduz numa produtividade de 92 ATRs por tonelada, de toneladas por hectare, desculpa. Na fazenda de pastagem, só para entrar no detalhe desse projeto, esse projeto ele tem dois passos, né? Ele é um projeto de longo prazo. Então, o primeiro passo dele vai ser transformar toda a fazenda em área de pastagem, e depois um segundo passo, onde toda essa área de pastagem vai ser transformada em grãos. Então, ele tem em questão de tempo, ele é muito maior que os outros, nós estamos falando aí de 10, 12 anos,
porém ele traz, mesmo a longo prazo, as taxas de retorno dele são bastante altas. Então agora a gente já tem aí quase 7 mil hectares de pasto, que estão arrendados para produtores de gado, e esse ano que terminou agora, a gente transformou 1.700 hectares, e na próxima safra, agora do que iniciou, nós já vamos converter uma grande parte da pastagem em grãos, que já é o início do segundo passo do projeto. Aqui um pouco da nossa posição de hedge, a última posição divulgada. A gente tem toda a parte da soja vendida, a gente tem uma equipe bastante especializada dentro do escritório para fazer todo o travamento da venda dessas commodities e para nos proteger de variações não só dos preços das commodities, mas como do dólar. Aqui o nosso EBITDA, como ele fechou o ano, a gente tem dois quadros diferentes, que um é o EBITDA e o outro que é o EBITDA ajustado, que consiste nos ajustes gerenciais, tirando algumas coisas que a gente, contabilmente, que a gente acha que interfere na avaliação do resultado da companhia, que é o ativo biológico, que teve impacto aí esse ano de 15 milhões de reais, e também a parte de derivativos, que foi aí quase 18 milhões de reais. Com isso, nós fechamos o ano com um EBITDA ajustado superior a 23 milhões de reais, e sem ser ajustado 55 milhões de reais, um crescimento aí bastante relevante comparado com o ano passado, que reflete a venda das fazendas que a gente fez. Então, se vocês olharem aqui na nossa demonstração de resultados, vocês vão ver que a venda de fazendas teve um aumento de quase 400% de um ano para o outro, e que reflete essa maturidade do portfólio, que a gente começou a vender fazendas de maneira recorrente. A parte de grãos teve um aumento, mas não foi tão significativo quanto deveria ter sido, se a gente for comparar a área plantada do ano passado com a área plantada desse ano, que é reflexo dessa queda da produtividade devido à seca no Nordeste. Tivemos aí um aumento na receita de cana-de-açúcar, que é basicamente referente ao aumento de toneladas que foram entregues. A gente saiu de 636 mil toneladas para mais de 1 milhão de toneladas esse ano. As nossas despesas ficaram basicamente estáveis, não teve nenhuma variação, com exceção das despesas de vendas, que teve um aumento bastante significativo, que também é reflexo da venda das fazendas. A gente paga cerca de 3% de comissão para os corretores das vendas das fazendas, que estão refletidos na linha de despesas com vendas.